Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. A cidade de Piúma está virando uma cidade fictícia, uma cidade de novela das 8 e violenta, por sinal. Semana passada, essa semana, um homem de 41 anos foi assassinado dentro de casa e agora, no enterro, a família ia enterrar o cidadão. Quando abriu o caixão, o corpo não era da pessoa. Houve uma confusão aí. Vocês estão entendendo? Eu vou ler para vocês o texto, para vocês entenderem. Enfim, a família ia enterrar o defunto, todo mundo chorando, todo mundo muito triste, e foram abrir o caixão. Quando abriram, o corpo que estava lá não era da pessoa, do parente deles, era de uma outra pessoa. Uma conversa esquisita, que está aqui tá muito... A luz está muito forte, mas vai aparecer. Tá na a Gazeta Online. Então vamos ler, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Ó, o título aí, Gazeta Online. Família de Piúma descobre em velório que o corpo não era de parente. Que coisa esquisita tá acontecendo em Piúma, né? Uma cidade de novela das 8, aquelas novelas de Roque Santeiro, as coisas assim. Aquela novela também que tinha o prefeito, esqueci o nome da novela, daqui a pouco eu lembro. Vamos ler a matéria. A família de Piúma descobre em velório que o corpo não era do parente. Confusão aconteceu após um familiar reconhecer o corpo errado em um assassinato em Piúma na tarde dessa segunda-feira, dia 9. Entenda a história. O homem foi encontrado morto dentro de casa em Piúma. Essa matéria de Beatriz Calimã. A identificação errada de um corpo de um homem de 41 anos, dado como vítima de um assassinato, terminou em confusão durante um velório em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo. Ao abrir o caixão em uma igreja na noite dessa terça-feira, familiares ficaram surpresos ao ver que o defunto não era parente deles. O corpo em questão era de outro morador da cidade, de 36 anos, que foi morto a tiros por volta das 16 horas dessa segunda-feira no bairro Céu Azul. Piúma tá uma violência, né? Um bang-bang terrível. Então era uma outra pessoa. O caso, segundo a Polícia Civil, será investigado em uma apuração interna da corporação. A confusão constatada no velório começou mais cedo, quando um homem de 36 anos foi assassinado em uma casa. Lá, na cena do crime, o irmão do homem de 41 anos, segundo o dono da funerária contratada, reconheceu o corpo caído e também formalmente quando a vítima foi levada para o serviço médico legal, em Cachoeiro. Em entrevista à reportagem da Gazeta, o dono da funerária, que preferiu não se identificar, contou que após a liberação a empresa fez os preparativos, entregou o caixão, muito bonito, tudo muito bonitinho o caixão, entregou o caixão em uma igreja evangélica para o velório na noite dessa terça-feira. Ao abrir o caixão, os familiares não reconheceram o parente. Pegamos 2 familiares, abrimos a urna do laboratório da funerária e confirmaram novamente que era o parente deles. O caixão voltou à igreja, porém recebeu informação por telefone de que o corpo que estava ali correspondia às características de um morador que estava sumido. Ele tinha uma tatuagem, cicatriz e roupas no dia do crime, como descreveram. Acionei a perícia de Cachoeiro e vieram recolher o corpo quanto o dono da funerária. Homem de 36 anos, segundo o proprietário da funerária, seria enterrado nessa manhã. Estou há 20 anos na profissão e nunca passei por uma situação assim, comentou. Aí teve uma revolta. O corpo identificado erroneamente é, na verdade, segundo familiares, de Claudemir Moreira, de 36 anos. Vai com Deus, Claudemir. A nora Maírce Cordeiro disse que Claudemir era catador de materiais recicláveis, coitado. E desde a segunda, após sair para trabalhar, não havia voltado para casa. Olha só. Ele morava no bairro Lago Azul,
Morava no bairro Lago Azul. O desaparecimento não foi comunicado à polícia, pois já tinham ficado outras vezes sem notícia e ele retornava. Abre aspas. Quem foi que matou o... Por que matou o trabalhador, coitado? De reciclagem, né? O Claudemir. Abre aspas. Todo mundo tem defeito, mas ele tinha um coração bom. Estamos todos abalados, revoltados, como alguém... Todos revoltados. Como alguém identifica sem ter a certeza? O irmão deles são de Vitória. Estão indo à cachoeira para liberar o corpo. Meu Deus. Essa Maírce Cordeiro, nora de Claudemir Moreira. Foi ela que disse isso. O que diz a polícia? A reportagem procurou a Polícia Civil para explicar a identificação errada e quais as consequências do fato. Em nota, a Polícia Civil, por meio da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, disse que o corpo havia sido liberado para um familiar da vítima que reconheceu o corpo como sendo do seu irmão. Não consegue identificar o irmão? Talvez a emoção, enfim, não conseguiu, né? Havia sido liberado para um familiar da vítima que reconheceu o corpo como sendo do seu irmão, já que o corpo permitia claro reconhecimento visual. Entretanto, quando o corpo estava sendo velado, os outros familiares não o reconheceram como sendo seu parente, mas sim de outro nacional. O corpo foi encaminhado novamente para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Itapemirim, onde foi identificado e será liberado nessa manhã para os devidos familiares. A SPTC esclarece que será realizada uma apuração interna para levantar informações sobre o fato, informou a corporação por meio de nota. Sobre o assassinato, o caso segue investigação pela delegacia de Ipuúma. Detalhes da investigação não foram informados pela corporação. O homem está vivo. O homem dado como morto, que se chama Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, está vivo. A confirmação foi dada na noite dessa quarta-feira, 11, pelo irmão dele, Leomar Fernandes Santos. Segundo Leomar, o irmão estava fora de casa há alguns dias, pois havia saído para pescar, mas a família não sabia. Ele ficou sabendo do aparecimento do irmão quando a esposa do colega de Maciel avisou que o marido a ligou dizendo que os dois pescavam juntos. A previsão é de que Maciel retorne para a cidade ainda nessa semana. Ele estava em um barco fora, esse barco que vai para o alto mar, deve ser, né? Ele estava em um barco fora de Ipuúma, não voltou para casa ainda, foi um engano, disse o irmão. Leomar explicou que ele foi chamado para identificar uma pessoa. Fui reconhecer lá em Cachoeiro o corpo. Era idêntico ao dele. Olha só, não reconheceu o corpo do irmão. Aqui em Ipuúma, a polícia não deixou ver. Aqui em Ipuúma, a polícia não deixou ver, ele estava de bruços, mas era idêntico o relator. Às vezes na emoção, né? Aquela coisa rápida, tudo pode comprometer essa visualização do corpo. Contudo, foi na hora de abrir o caixão no velório que a família descobriu que o corpo não era de Maciel. Graças a Deus, né? Foi uma cena de terror, nunca vi na minha vida, ficamos muito abalados, agora estamos um pouco mais felizes, mais tristes. Que situação com a outra pessoa que morreu, comentou. Então quem morreu, na verdade, foi o catador de material reciclado, o que ninguém sabe, que deve se investigar por que o homem foi morto, né? Porque tem que saber por que mataram o homem, um trabalhador. Enfim. Quem morreu, olha, foi Claudemir Moreira, de 36 anos. Foi esse cidadão aqui que morreu, ó. Foi esse daqui, Claudemir, que morreu, coitado. Que Deus o tenha em bom lugar. Eu espero que ele seja uma boa pessoa. Então foi, coitado, Claudemir Moreira, de 36 anos, que foi quem realmente morreu. Isso aqui é um arquivo pessoal. De acordo com ela, o parente saiu em busca de um pedreiro por volta das 16h30, mas não retornou para casa no bairro Lagoa Azul.
Ontem à noite, uma jornalista me ligou perguntando se meu familiar tinha tatuagem, falando que era Claudenir. Fui reconhecer e era ele, informou. A pessoa disse que foi reconhecer o parente no velório que estava ocorrendo no momento. Abri o caixão e o reconheci. A família toda de outra pessoa estava lá velando ele. Não tinha como ser confundido, o rosto estava intacto, pronunciou. Para a família, o que aconteceu com Claudemir foi um assassinato que deve ser investigado, né? Ele foi encontrado em um porão, olha só, ele foi encontrado em um porão, falou. Agora a família aguarda a liberação do corpo que está em Cachoeiro de Itapemirim. Foi um choque para a família, a gente esperava encontrar ele vivo. Ele não tinha problema, foi muita covardia, desabafou. Que situação, hein? A reportagem procurou novamente a Polícia Civil para saber de quem é o corpo liberado por engano e se o mesmo já foi liberado para a família certa, além de saber qual crime seria. A Gazeta questionou como é possível liberar um corpo para uma família apenas com base no reconhecimento de um parente, sem confrontar informações. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. Enfim, após a publicação, a reportagem conseguiu falar com o irmão do pescador, que confirmou que o familiar está vivo. Também foi ouvido um parente de Claudemir, que de fato realmente morreu. O texto foi atualizado. Então, quer dizer, quem morreu, quem supõe-se que foi um assassinato, foi Claudemir Moreira, de 36 anos. E é isso que interessa. Não interessa saber se houve troca. Não interessa saber quem foi que matou Claudemir Moreira, de 36 anos, que o corpo foi encontrado no porão. Isso que nós precisamos saber. E Piúma tá virando uma sucupira. Tudo acontece em Piúma. Tudo acontece. Tô com medo de ir para Piúma. Gosto muito de ir na praia de Piúma. Eu tô com medo de ir para Piúma. Semana passada teve uma confusão de um inquilino com o dono do proprietário. O inquilino com o proprietário que morreu lá perto da casa lotérica, própria do banco. Depois agora morreu um dentro de casa. Enfim, 2 bandidos foram presos porque assaltavam as pessoas em Piúma. O que está acontecendo com Piúma? Quer dizer, não só com Piúma, a violência vem crescendo aí no interior do estado do Espírito Santo. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.